Mas vamos lá, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos dessa noite. Nós estamos estudando o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é dia 19 de maio de 2015, uma quinta-feira. São 20 horas e 9 minutos, 18 graus na cidade de Jaú. Às 21 horas, ou 21, qualquer coisa que ele estiver saindo, vocês tratem de colocar o cobertor em cima, porque a gente sai na porta com terra. Né? Nós estamos transmitindo esse encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando do referido livro, capítulo 24, Não pôr a candeia debaixo do alqueire. No subtítulo, Os sãos não precisam de médicos. A Juliana mandou um recado que ela estaria assistindo o nosso encontro de estudo pelo celular, lá de São Paulo, a capital, porque a internet dela ainda não foi ligada, mas ela aproveitou para desejar uma boa noite a todos. Então vamos lá. Subtítulo: Os sãos não precisam de médicos. E diz o seguinte: e aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, publicano, vocês lembram, é o cara que cobrava impostos, certo? Só para a gente relembrar, né? Para a gente contextualizar a situação, né? Como é que foi que aconteceu. E o publicano era considerado um pecador, né? Um cara considerado de má vida, porque ele vivia em conluio com os interesses romanos. Ele até era, vamos dizer assim, permitido ao publicano roubar um pouquinho do dinheiro que era cobrado de imposto. Isso era visto, vamos dizer assim, se fazia vistas grossas para isso, porque ele trazia muito dinheiro para Roma. Então, pouco que ele tomava dos caras por fora, ficava para ele. Era o corrupto daquela época, era o pessoal corrupto daquela época. Se assentaram a comer com ele e com seus discípulos. O contexto da história é esse. Ele estava sentado comendo com gente de má vida, mal visto, na sociedade daquela época. E vendo isso, os fariseus eram os caras da igreja, né? Os caras que comandavam a igreja, os sacerdotes daquela época, considerados santinhos, né? Daquela época. Seus discípulos, não falavam diretamente para ele, iam falar para os caras que eram seguidores dele, tá vendo aí? O mestre com os publicanos e pecadores, eu sou melhor que ele, quem ele está fazendo isso? Mas, ouvindo-os, na realidade, o cara, quando fala isso para alguém que é seguidor dele, deve ter falado perto dele em voz alta, porque ele ouviu, né? Então, falou, mas já querendo, que é para ele ouvir mesmo. Os sãos não têm necessidade, mas sim os enfermos. Sabia muito das coisas, né? Muito das coisas. Porque assim, olha, vocês ficam aí dando trela para quem vai lá na igreja, bate no peito, oferenda lá no templo. Esses caras não precisam de médico, não precisam de... Quem precisa da lei de Moisés, quem precisa aprender as coisas boas, são esses caras aqui, ó. Esses é que precisam aprender. Né? Aí a gente lembra de Nicodemos, né? Que era um cara pequenininho, né? Que subiu num sicômoro para ver Jesus. Jesus pediu para ele descer e foi comer na casa dele. E ele era um publicano, né? E ele, ao entrar na casa desse publicano, ele disse assim, o sujeito falou para ele assim, ó, vou devolver para quem eu tomei demais, eu vou devolver o dobro, eu vou ter uma vida lícita. Começou a falar para ele o que ele queria fazer de bom. Falei, em verdade, eu te digo que hoje entrou a salvação na tua casa. Não está falando dele, está falando do pensamento mudado que o homem já teve por conta da presença dele na casa. Né? Essa é uma passagem bonita pra caramba, porque olha a força moral que Jesus tinha, né? Olha a força que ele tinha, né? A gente percebe por aí que era um espírito superior, né? Era um espírito que estava muito acima do comum das pessoas, né? Estaria muito acima hoje, né?
encarnasse entre nós, estaria muito acima hoje, né? E essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 10 a 12. Jesus dirigia-se, sobretudo, aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação, e aos cegos e humildes e de boa fé, porque eles creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Ver introdução, publicanos piageiros. Essas palavras, como tantas outras, aplicam-se ao Espiritismo. Às vezes, admira-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e, por isso mesmo, capazes de a empregarem mal. Parece, costuma-se dizer, que uma faculdade tão preciosa é um atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. O que é um atributo? Uma qualidade. Mediunidade não é qualidade. Mediunidade é uma faculdade. Não tem nada a ver com qualidade. Essa é a grande diferença, porque, às vezes, as pessoas chamam mediunidade de dom, né? E tudo que é dom poderia ser considerado injusto, porque se é dom, é dado para uns e para outros não. Por isso que a mediunidade é uma faculdade, ela possibilita a comunicação dos desencarnados através do médium, né? E o médium, rigorosamente, pelo que o espírito escreve ou fala, não tem rigorosamente responsabilidade nenhuma. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Não tem nada a ver com moralidade, nem com sexo, nem com idade, nem com raça, nem com cultura, nem com nada por causa disso. Né? Porque a mediunidade é uma faculdade. O médium, ele permite a manifestação do espírito se ele quiser. Não, porque é médium, se parar de praticar mediunidade vai ficar doente. Conversa fiada. Conversa fiada. O que traz sérias consequências para o médium? O fato dele ter uma vida moral irregular e se cercar de maus espíritos. Isso sim. Ele tem mediunidade e, consequentemente, ele percebe mais, com mais facilidade, a presença dos espíritos. E, consequentemente, pode ficar, e ficará, certamente, pelo mau comportamento dele, sujeito às más influências. Isso sim. Mas não tem nada a ver com mediunidade. É o fato dele ter essa faculdade e utilizar mal o seu comportamento, ter um comportamento equivocado. Aí traz sérias consequências mesmo. Como traz sérias consequências para qualquer um? Tem a mediunidade ou não, né? Mediunidade ostensiva, no caso, eu estou falando, né? Médium todo mundo é, generalizado, mas tem a mediunidade ou não, se tiver um comportamento equivocado, um comportamento moral ruim, vai ter problema. Digamos de início que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica. Tem início, porque não é, viu? Não é orgânico. Ela tem a ver com a constituição, ou seja, espírito, perispírito e corpo. Então, nunca repitam isso, porque isso aqui, Kardec está falando dentro de um contexto, tá? Que não tem a ver com o livro dos médiuns. A mediunidade não é orgânica. Tem um sujeito, é o tal de doutor... O cara é uma das estrelas da doutrina espírita, pai de filho e tal. Esqueci o nome dele agora. Mas ele é da USP. E ele estuda a mediunidade, sabe aonde? Numa glândula dentro do cérebro, que tem uns cristalzinhos, que ele fala que aquilo ali é antena, para ligar o médico com os espíritos. Vê se é possível. Chama isso de espiritismo. É isso que eu estava falando aquela hora. Como é que é o nome dele, rapaz? Que aí ela sabe, certo? Tivesse aqui ela falava. Eu sou ruim de nome pra caramba. Mas é isso aí, não é orgânica. Mediunidade tem a ver com o conjunto, com a organização. Kardec fala exatamente assim em francês. Tem a ver com a organização. Espírito, perispírito e corpo. Esta organização é que permite a faculdade. Sem um desses componentes, não há faculdade mediúnica. Se você tira o corpo da história, espírito não é médium. Jesus foi médium de Deus. Conversa fiada. Foi médium nada. Jesus era um espírito superior. Médios somos nós. Inferiores. Jesus não é espírito médium de coisa nenhuma. E nem foi
atazanado por espírito atrasado, nem coisa nenhuma. Ele era o espírito superior, como é que um espiritinho sem vergonha vai se aproximar do espírito daquele? Não tem nem como. Não se foge, ao contrário. Na passagem bíblica que ele manda legião de espíritos se afastar do cara, é que ele dá ordem. Viu os caras conversando, que havia naquela época obsessões coletivas, obsediavam cidades inteiras. Né? Como é que esse homem dá ordem para uma legião de espíritos? Lembra da passagem do Evangelho? Está no Evangelho essa passagem. Né? Como é que esse homem... Quem é esse homem? Uma legião de espíritos. Porque os espíritos obsediavam não tem quem resolver a obsessão. Então Jesus, da sua grandeza espiritual, né? Toda a sua onipotência do ponto de vista espiritual, é claro, estou falando que ele seja Deus, não é isso, mas toda a sua grandeza, mais correta é esse termo, né? Em toda a sua grandiosidade moral, ele era capaz de dar ordem e os espíritos acatarem na hora, não tinha que discutir. É como o juiz, ordem de juiz não se discute, se cumpre, né? Esse é o fato. De que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência de seu livre-arbítrio, não possa abusar. Ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes, com certeza. Né? Então, se a maioria seria muda. Né? Deus otorgou a faculdade ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Se o poder de comunicar-se com os espíritos só fosse dado aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? E onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico. Quando ele faz, como Kardec faz essa afirmação, ele está fazendo uma afirmação justa e verdadeira. Porque todas as classes sociais consultam os espíritos, desde sempre. Você pega a história de Júlio César, história, por exemplo, daquele comandante francês, o Napoleão, história das mais antigas. Consultavam-se os médiuns antes da batalha, para saber quem ia ganhar a batalha, quem não ia, se Deus estava de um lado, estava de outro. Faz isso desde sempre. Esses politiquinhos de Brasília, os nossos queridos políticos brasileiros, vão consultar os médiuns para saber se vão ganhar a eleição. Aí que está o abuso da mediunidade. Aí que está o abuso. Tem muita gente que, como às vezes é bom médium, né, acaba vendendo esse serviço em troco de dinheiro, em troco de favor também, etc. Aí que está o abuso. Hã? O que você acha? Quem vai consultar um médico? Mas a gente não falou outro dia que as pessoas são me engana que eu gosto? As pessoas só me engana que eu gosto. O fato é que eu sei que consultam porque minha tia fazia isso. E a gente que vinha de Brasília, eles consultavam com ela em São Paulo. Né? Mas era uma espécie de consulta mesmo, punha carta, esse troço todo e tal. Entendeu? Mas o fato é que as pessoas dizem assim, eu não sou espírita não, isso é coisa do demônio. Mas na realidade, por trás, vai acender a vela para o demônio, né? Esse é o fato. Esse é o fato. Não, tem gente que é viciada nisso. Tem gente que é viciado nisso. Viciado. Viciado mesmo, não faz nada sem consultar o tal do tarô. Nada. É falta de autoconfiança. A pessoa não tem autoconfiança. Tu vai buscar no outro aquilo que não tem. Aí fica pior, né? Aí fica bem pior do que já está. Aos virtuosos, para os fortalecer no bem. E aos viciosos, para os corrigir. Está vendo? Aos virtuosos, para lhes fortalecer no bem. E aos viciosos, para os corrigir. Porque no meio de uma comunicação falsa, pode acontecer de um espírito mais elevado, um espírito superior, ou mesmo o espírito guia da pessoa que está fazendo uma consulta,
dele dar uma mensagem através do médico para o cara que está fazendo a consulta. Pode acontecer. Estes últimos não são os doentes que precisavam de médicos, que precisam de médicos, porque Deus não quer a morte do pecador, ou privaria do socorro que pode tirá-lo da lama. Os bons espíritos vêm, assim, em seu auxílio, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que os recebesse de maneira indireta. Deus, na sua bondade, poupa-lhe a pena de ir procurar a luz à distância e a mete nas mãos. Não será ele bem mais culpado se não atentar para ela? Poderia recusar-se com sua ignorância quando ele mesmo escreveu, viu com os próprios olhos, ouviu com seus ouvidos e pronunciou com sua boca a sua condenação? Se ele não aproveitar, então será punido com a perda ou a perversão de que maus espíritos se apoderarão para o obsedar e enganar, sem prejuízo das aflições comuns com que Deus castiga os servos indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e o egoísmo. Viu quanto traz de complicações no uso equivocado, não é? A pessoa usa equivocadamente a faculdade, né? Tem comportamento imoral, ela está sujeita a uma série de desenganos mesmo, uma série de aflições mesmo. Mas não por conta da mediunidade em si, por conta do comportamento da pessoa. Olha lá, a mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com os espíritos superiores. Não é necessária a mediunidade para se relacionar com os espíritos superiores. É isso que ele está falando. A mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com os espíritos superiores. Porque nós nos relacionamos com eles desde que nós atingimos a fase hominal, nós nos relacionamos com o nosso espírito guia. E é sempre o espírito superior. E ele é encarregado da nossa encarnação. Ele é encarregado da nossa vida. Ele é encarregado de nos orientar, de nos dar bons conselhos, de nos inspirar o bem. Então, não há necessidade nenhuma de médium. Sabe qual é o verdadeiro problema, o real problema? É que nós não acreditamos em nós, nem nele. Nem nele. Poucas pessoas fazem prece pelo seu espírito guia. Experimente fazer, para você ver se vocês vão sentir a presença dele. Experimente. Muitas pessoas dentro da doutrina espírita, eu não, nunca vi, porque não devo merecer. Mas muita gente, por exemplo, eu sei que me falaram, pessoas sérias, que viu o espírito guia. E mostra para o cara, viu? Para dizer para ele, estou aqui. Né? Essa é a consolação que o espírito pode dar quando a pessoa caminha no caminho do bem. É uma maravilha isso, né? Um apoio extraordinário, porque diz os espíritos superiores que o nosso espírito guia, ele merece mais confiança, mais consideração do que os nossos pais e nossas mães, que são mais interessados, são mais vivamente interessados e mais seriamente interessados no nosso bem-estar. Para estarem acima de pai e mãe, né? Imagine o grau de importância que eles têm na nossa vida. E nós precisamos confiar. Desde sempre, desde lá, né? Lá do pé da árvore, lá subindo lá no galho lá em cima, até aprender a fazer o movimento de pinça, né? Desde lá. Desde os primórdios do nosso acontecimento como ser humano, né? Esse é o fato. Porque Deus vai jogar a gente num mundo desse para se afogar, para se arrebentar? Não é assim. Né? Qual pai pegaria um filho e soltaria ele em alto mar, sem uma boia, sem uma possibilidade de sobrevivência? Deus, que é muito mais sábio, vai fazer uma coisa dessa? Vai jogar o sujeito num mundo como esse, né? Todo cheio de percalço, de empecilho, de problema, sem condição dele caminhar no caminho do bem? Claro que não. Se ele caminha o caminho do mal, é por conta própria, ele decidiu isso. Não é porque Deus não lhe deu as ferramentas necessárias. As ferramentas necessárias nós temos desde sempre. A inteligência, a vontade, o pensamento e a ajuda do nosso espírito guia. Que muitas vezes não é um só, viu? Ele sai do plantão, vem outro. Né? Sempre um espírito do mesmo nível moral dele. Né? Se ele precisa se ausentar por alguma razão,
tem outro lugar, mas ele é, vamos dizer assim, o titular da cadeira, da pasta. Né? Ele que está sempre ali nos ajudando, nos auxiliando, nos impulsionando, nos estimulando, fazendo com que a nossa vida seja melhor. É ele. Continua dizendo o seguinte: é simplesmente uma aptidão para servir de instrumento. Instrumento. Mediunidade é instrumento. Não tem nada a ver, não, porque eu recebo só espírito bom, espírito superior, eu sou mais bonzinho, não tem nada a ver, você não é nada. O médium, ele é um instrumento. E que moralidade tem um computador? O que ele é melhor que qualquer outra coisa, qualquer outra ferramenta que está aqui dentro? Ele é um instrumento, apenas isso. Ele cumpre um papel, uma função. Mas daí a dizer que ele é melhor que outro computador, porque ele cumpre a função dele, nada disso. Ele não continua sendo um computador. Assim é o médium. O médium é isso. A maioria das pessoas que estudam o doutrina espírita não entendem isso. Quando o médium recebe um espírito que fala muito empolado, fala palavras bonitas e tal, o cara, nossa, excelente médium, o cara é bom pra caramba. Às vezes é um prolixo, fala, não fala nada. Quando a gente tem condição de julgar isso, tem conhecimento para julgar, você percebe. Fala. A diferença do bom médium para o mau médium é principalmente sua qualidade moral. Tem a ver com moralidade. A pessoa pode ser médium sem ser uma pessoa que tem uma vida com qualidade moral. Mas se ele tiver uma boa qualidade moral, um bom comportamento, o que ele acaba atraindo para perto dele? Um bom espírito, evidentemente. Né? Ele afugenta os bons espíritos que Kardec recomenda. E no começo da prática mediúnica, o médium jamais se desligue daquele que possa orientá-lo. Porque é comum a pessoa, no começo da prática mediúnica, ela estar sendo seguida de perto por maus espíritos. Não que uma pessoa seja uma pessoa ruim, de má conduta, nada disso. É porque é natural, o pensamento ele varia, ele tem seus altos e baixos. Às vezes a pessoa não tem aquela firmeza necessária que precisa ter. Na vida a gente tem que ter firmeza para encarar os altos e baixos problemas. Né? Porque comumente, embora você esteja rodeado por centenas de pessoas, dependendo do problema, você está sozinho ou sozinha. Não tem ninguém do seu lado. Aí, nesse momento, é que entra a tua qualidade moral, a confiança que você tem no Criador e no teu espírito guia. É nesse momento que entra. Agora, se a pessoa se deixa levar por qualquer coisa, ela não pode ser bem assessorada. Não é? Kardec, desse ponto de vista, na Viagem Espírita de 1862, ele fala assim, numa das palestras que ele faz, num dos centros espíritas que ele visita, ele visitou acho que 20 e poucos centros espíritas naquela oportunidade, ele diz assim, o ditado diz, diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Ele falou, eu vou repetir o mesmo ditado do ponto de vista espírita. Estou falando com as minhas palavras, vamos contar isso de outra maneira. Dize-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Então, esse é o significado do pensamento. É essa qualidade que o bom pensamento pode nos trazer. Né? A companhia dos espíritos que pensam como nós, que têm os mesmos objetivos. Fraquejar? A gente vai fraquejar, certeza. Nós somos seres humanos, sujeitos a falhas, sujeitos a erros, sujeitos a equívocos. Né? Mas nós temos que procurar manter a média, o equilíbrio. Né? Não, nem angelical, mas nem diabal também, né? Tem que manter o equilíbrio. Né? Se vê que a coisa está degringolando, tá? Para tudo, né? E vamos retomar daqui para frente. Faça uma prece, peça ajuda, peça auxílio e retoma dali para frente. Esses são os percalços da vida que são chamados de provas. É assim que a coisa acontece mesmo. E é para acontecer assim, para poder ver a quantas anda a nossa convicção. Né? Diz assim, o bom médio não é, portanto, aquele que tem a facilidade... Espera aí, acho que eu deixei de ler uma coisa. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos dócil aos espíritos em geral. Por que mais ou menos dócil? Porque tem médium que reproduz aquilo que recebe
como comunicação dos espíritos, como manifestação deles, com muita qualidade. Exemplo, Chico Xavier. E tem outros que são menos dóceis. Ele coloca mais o pensamento dele que o pensamento do espírito, naquilo que ele está retratando. Por isso que é mais ou menos dócil. Ele recebe uma ideia, mas ele permeia aquela ideia com as suas ideias. Esse é o menos dócil. Existe aquele que reproduz fielmente aquilo que recebe. Chico Xavier reproduzia fielmente aquilo que recebia. O bom médio não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos, está vendo, Orlando? É só por eles, e só por eles é assistido. É nesse sentido unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta. Viu? Está vendo? Eles resumiram aqui uma frase que eu levei meia hora para falar. Vamos lá. A coragem da fé. É o outro subtítulo. Essa aqui é boa, viu? Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade e na de seu Pai e dos santos anjos. Está mais condizente com a palavra de Jesus, a primeira de Mateus ou a segunda de Lucas? Com certeza absoluta. É mais condizente com a racionalidade dos pensamentos de Jesus. A primeira está eivada de religião. Não de religiosidade, mas de religião. Ele repete, meu Pai que está no céu, meu Pai que está no céu, meu Pai que está no céu. Né? E não tem céu nem inferno. Portanto, Lucas era um médico, né? Foi discípulo de Paulo, né? Ele não conheceu Jesus, mas ele era um cara, pela própria formação acadêmica, um cara mais racional, mais ligado à ciência. Consequentemente, ele fala a mesma coisa de uma maneira muito mais racional. A coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é prova de dignidade enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo os simples sarcasmos, aos quais sempre se expõe aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos. Nisto, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e dos resultados que podem advir. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sustentação das opiniões, mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande como a de fugir no momento de combate. Jesus estigmatiza essa covardia, no tocante ao problema especial da sua doutrina, ao dizer que, se alguém se envergonhar das suas palavras, ele também se envergonhará daquele que renegará o que houver renegado, que reconhecerá diante do Pai o que está nos céus, o que o confessar diante dos homens. Em outros termos, aqueles que temerem confessar-se discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão assim as vantagens da fé, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si mesmos, ocultando-a com medo dos prejuízos que lhes pode acarretar no mundo. Enquanto isso, os que colocam a verdade acima de seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo futuro próprio e dos outros. O mesmo acontece com os adeptos do Espiritismo, pois, sendo a sua doutrina o desenvolvimento e aplicação da doutrina do Evangelho, a eles também se dirigem essas palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Carregar a cruz, quem quiser salvar a vida.
Este é o último subtítulo antes do final do capítulo. Que diz assim: Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e carregarem de injúrias, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai naquele dia e exultai, porque, olha, que grande é o vosso galardão no céu. Porque dessa maneira tratavam os profetas, os pais deles. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 22 a 23. E chamando a si o povo com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la. Pois de que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 36, e é semelhante em Mateus, capítulo 10, versículo 39, e João, capítulo 12, versículo 24 e 25. Acrescenta Kardec a seguinte explicação: Regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser interpretadas assim: sede felizes quando os homens, tratando-os com má vontade, vos derem ocasião de provar a sinceridade de vossa fé, porque o mal que eles vos fizerem resultará em vosso proveito. Lamentai-lhes a cegueira, mas não o amaldiçoeis. Após isso, acrescenta: toma a sua cruz aquele que me quer seguir. Isto é, que suporte corajosamente as tribulações que a sua fé provocar, porque aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo perderem aqui embaixo, até mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. Mas para os que sacrificam os bens celestes aos gozos terrenos, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Interessante que ao tempo de Jesus, os seus seguidores, mesmo aqueles que não ouviram, não tiveram contato diretamente com ele, muitos deles sofreram, entregaram a vida em holocausto. Não só na Judéia, né, nas cidades da Judéia, através da perseguição dos romanos e do próprio judaísmo. O judaísmo tinha a sua polícia própria. Eles tinham um grupo que fazia trabalho de polícia para as sinagogas, para os templos, né? Então perseguiam os judeus, matavam e... Bom, a história de Saulo, né? É assim, uma história assim. Ele sai com uma guarda, um grupo de policiais, né? Que o seguem para prender um cara chamado Ananias, né? Em Damasco, uma cidade próxima à cidade onde eles estavam, né? Ananias era um seguidor de Jesus, muito conhecido naquela época. Então, os cristãos foram muito perseguidos, não só pelos romanos, como pelos próprios judeus, pelos próprios religiosos da época, judaicos. Então, naquela época, se dava muito em holocausto, a pessoa realmente morria. Não negava Jesus, não. Não, você vai morrer. Não, eu não nego, eu sou cristão. Né? Não se chamava de cristão naquela época, porque foi o médico, seguidor de Paulo, que dá o nome de cristianismo para o movimento. Então, não se diziam cristãos. Seguidores de Jesus, eles se chamavam. Né? Eles se autodenominavam. Então, não negavam que eram seguidores de Jesus. E morriam no fio da espada, quando não em Roma, jogado para as feras, e morreram muitas pessoas, até Roma declarar como religião oficial o catolicismo. Né? Que aí arrebentou de vez com o cristianismo. Né? Arrebentou de uma vez, aí estragou de vez.
Mas, de qualquer maneira, se davam em holocausto. Hoje, nós não temos a coragem moral, muitas vezes as pessoas, aqueles que dizem espíritas, não têm a coragem moral, porque não precisa mais do que isso, para se dizer espíritas. Negam que são espíritas, por conta de não perder as vantagens materiais ao se afirmarem espíritas. Eles podem, não, o cara pode me retalhar, né? Porque se eu me disser espírita, por exemplo, sou um comerciante, ele pode não comprar mais no meu comércio por conta disso. Ou qualquer outra situação, né, que requeira uma coragem moral para se afirmar espírita. A pessoa não, ela nega, né? Então, essa coragem moral que os espíritos estão pedindo para a gente. Apenas isso, né? Nós não precisamos sair. Você não precisa dar a vida, né? Porque entre dar a vida e ter coragem moral, vai uma distância muito grande. Mas aqueles davam a vida, né? E vocês perguntam, por que eles davam a vida e nós não teríamos, talvez não tivéssemos coragem de fazer isso hoje? Porque Jesus, ele imantou aquela região com seu amor. Essa é a fato. As pessoas ficavam inebriadas, a verdade é essa, inebriadas pelo amor de Jesus. E quando eram seus seguidores, se envolviam muito com o seu amor. Isso perdurou na Terra por algum tempo, porque é magnético isso, né? É magnetismo, é fluido. Então, as pessoas se davam, iam, assim, com bastante tranquilidade para a morte, né? Muitos cantando, inclusive, há relatos, né? De que muitos morriam nas arenas de Roma cantando louvores a Deus. Mas, assim, absurdo, pô. Então, vão morrer e estão cantando. Não era essa confiança? Sim, claro, é evidente. O fato é que não se contextualiza isso, mas o fato é que o povo judeu era reencarnacionista. Jesus era reencarnacionista. E quando Jesus veio e ensinou a sua doutrina, ele falou muito de reencarnação. Ele falou muito da imortalidade da vida. Todo o trabalho que ele fez foi nesse sentido. Entendeu? Ó, tá vendo? Eu estou me dando em holocausto, eu permito morrer em nome dessa doutrina. Eu não tenho nada para esconder. Nada, absolutamente nada. Quando falaram que ele tinha subvertido a lei de Moisés, acusando ele de subversivo, né, eles falavam por interesses materiais, porque ele não subverteu a lei de Moisés. Ele foi fiel à lei. Mas a que lei ele foi fiel? A lei de Deus, que são os 10 mandamentos. Quanto a olho por olho, dente por dente, que é a pena de talião, ele não podia ser a favor da pena de talião se ele manda perdoar os seus inimigos. Né? Como é que ele vai ser a favor? Como é que ele vai reafirmar uma lei que não era uma lei divina, era uma lei criada pelo homem em função de disciplinar um povo? Como é que ele vai reafirmar uma coisa dessa? Então, o pessoal interessado em desaparecer com ele, porque matando a cobra se mata o mal, esse era o pensamento deles, eles acabaram acusando eles acusando de muitas inverdades. Por conta disso ele foi aprisionado e morto, né? Mas ele demonstrou, ele mais do que todo mundo, demonstrou uma coragem acima de qualquer nível naquela época, né? De qualquer nível, porque ele pregou tudo aquilo, né? Dizia que a morte não existia, porque se você fala em reencarnação, se você fala na sobrevivência da alma, obrigatoriamente você tem que dizer a morte não existe. E para provar isso ele se dá em holocausto. Quer dizer, falou, ensinou e deu o seu testemunho. O cumpridor fiel das próprias palavras. Fiel. O que a maioria dos espíritas não é. A maioria. Mas a maioria fala, mas na hora do vou ver mesmo, não cumpre aquilo que fala. Entendeu? Sai fazendo palestra, pregando e tal, mas na hora do vamos ver não faz não. Não faz porque o mundo aqui exige uma série de coisas que às vezes o cara não está preparado para abdicar em função das suas convicções ou da falta de convicção na doutrina. Mas o fato é esse. O que a gente sempre repete aqui quando a gente conversa, quando nós estamos fazendo nossos estudos, que nós temos o dever de dar o exemplo. Porque a força do exemplo carrega. Isso também é falta de confiança em Deus. Né? Evidente. O cara fala, eu vou perder, vou deixar de ganhar. Entendeu? Mas será que você vai deixar de ganhar mesmo? Será? Primeira pergunta. Né? Essa é a primeira pergunta. E se deixar de ganhar, que peso vai ter na tua vida?
Se você deixar de ter o lucro, que peso esse lucro vai ter na tua vida? Porque esse lucro, ele pode vir carregado de felicidade e de infelicidade também. E as pessoas não pesam isso judiciosamente. Eles fazem aquilo que é o conveniente imediato. Se eu tiver dinheiro na mão, eu estou bem. Se eu não tiver, eu estou mal. Esse é o conveniente imediato. Né? Nós precisamos ter essa coragem moral. Precisamos de dar o exemplo. E não é sair fazendo proselitismo, não. Mas se perguntar, eu sou espírita, sim. Sou espírita, sim. Eu falei com ela, mulher de trabalho. Ah, como é que é ligada na família? Em que igreja você foi batizada? Eu disse, é católica. Seu pai me perguntou, você é católica? Eu não sou. Foi meu pai me batizou, mas ela fala de fé. Não, ela não admitiu, menina, para ser espírita. É onde seu pai se batizou. Você pode responder. Eu sou batizada na católica, mas espírita por convicção. Então, eu respondi 10 anos com ela. É onde seu pai conheceu. Às vezes, muitas vezes aconteceu comigo. Eu fui para a doutrina espírita através da Igreja Católica. Eu faço uma promessa, meu pai está na mesa de cirurgia, né? Eu estou a sala cirúrgica aqui, e eu aqui sentado, esperando saber o resultado. Católico, né? Aprendi aquilo que a Igreja Católica ensinava, né? Então, diante da impotência, né? Você se vê impotente diante de um fato como esse, o que você faz? Vou trocar com Deus, né? Faço uma promessa para ele. Se ele sair da sala de cirurgia vivo, eu vou levar 1 ano de rosa branca, um botão de rosa branca na igreja por 1 ano. Qual é a minha promessa? E ele saiu vivo. Só que em vez de levar, eu fiquei 2, quase 3 levando. Aí daí eu fui para a doutrina espírita. Você começa a se aproximar do Criador, os espíritos te encaminham. É assim, quer dizer, que mal eu fiz em levar uma rosa branca na igreja. Pelo contrário, foi muito bom para mim. Eu não ia assistir missa, não gostava de missa mesmo, né? Aquela ladainha toda, que não era comigo. Mas eu ia todo, levantava cedo, porque era o único dia que eu tinha para descansar. Então, eu oferecia aquilo como um agradecimento para o Criador. Era o único dia que eu tinha para descansar. Né? Então, levantava cedo, passava numa floricultura, aqui em São Paulo, essa floricultura aberta, a hora que você quiser, comprava um botão de rosa branca e levava a primeira igreja que eu encontrava. E ela depositava a rosa branca, fazia uma prece e ia embora para casa. Na missa de 7 dias do meu pai, parece que era o dia do dízimo. O padre falou o tempo inteiro do dízimo. A missa inteira. Horrível. Para você mandar rezar uma missa de 7 dias, você tem que já dispor de dinheiro até aquela missa sem ficar. Sim, você, mas foi o tempo inteiro. É isso aí. Imagina comprar uma missa com um ente querido seu, aí adianta ficar chorando mais. Não, mas já aproveita e já compra um terreninho. Quer dizer assim, já fala, ó, põe o homem lá para nós, lá. Jeito um lugarzinho para ele lá, né? Uma tia minha também foi para a doutrina espírita através da Igreja Católica. Obsediada em casa, ficava dentro do quarto. Essa minha tia-avó, que me encaminhou para a doutrina espírita. Essa mesma tia-avó minha, nova, jovem ainda, estava obsediada dentro de um quarto, trancada, não sai do quarto, trancada no quarto. Aí um dia ela saiu. Procuraram em casa, não viram mais, ela saiu. Saiu, entrou numa igreja, estava tendo uma missa de corpo presente. Não sei se vocês chegaram a ver isso aqui já. Em São Paulo tinha muito disso. A missa de corpo presente. E eu me lembro que naquela época, na frente do caixão, o caixão ficava na frente do altar, e na frente do caixão se colocava uma cruz preta no chão. Na passagem assim, do lugar que faz, aquele corredor. Ela se deitou em cima dessa cruz preta de bruços, assim, com os braços abertos. O padre mandou todo mundo ficar quieto, quiseram tirar ela, não, deixa. Acabou de rezar a missa, quando ela levantou e foi para casa. E um senhor que estava na missa, acho que em consideração a pessoa que estava sendo desencarnada, acompanhou ela. Ela foi para casa, entrou, se trancou no quarto, a pessoa foi e tocou a campainha. Ela falou para a mãe dela, minha bisavó, falou para a mãe dela assim, eu quero falar com esse moço que está aí. Esse senhor frequentava a Sociedade de Estudos Espíritas 3 de outubro e levou ela para a Sociedade Espírita 3 de outubro. Uma médium,
excelente, acho que ela está aqui, estou sentindo uma vibração gostosa. Uma médium excelente, uma excelente médium, né? Estava obsediada, talvez precisava de orientação, né? Para assim, desse jeito, através da Igreja Católica. Foi lá encontrar com o sujeito que podia encaminhar ela para o lugar certo. Mas vamos lá. Está faltando 6 minutos. Acho que dá para a gente, não vai dar para ler tudo, mas a gente pode dar um início aqui. Capítulo 25. Buscai e achareis. Aqui vai tratar dos seguintes temas. Ajuda-te e o céu te ajudará. Olhai as aves do céu. Não vos canseis em ouro. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. O que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. O qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se ele lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhe pedirem? Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 11. Segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante à outra, ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a do progresso. Porque o progresso é produto do trabalho, desde que que põe em ação as forças, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos, nos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos. Mas Deus lhe deu a mais que o animal, o desejo constante de melhorar, ou seja, essa aspiração do melhor que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, levando-os às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Gente, atentem para a racionalidade dessa afirmação. Ele não fala que é a religião que dá para o homem aquilo que ele precisa. Ele diz assim, essa aspiração do melhor, que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, levando-os às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Não afirma que é a religião. Mas você pergunta se fala isso nas igrejas. Que dá para o homem aquilo que lhe falta é a religião. O senhor falou que você nunca assistiu uma missa. Hã? O senhor nunca assistiu uma missa? Eu assistia quando era moleque, né? Porque tem que fazer batismo, crisma e tal. Então era obrigado a assistir. Mas eu achava que aquilo era uma repetição desnecessária de palavras. O meu grande problema com a Igreja Católica era um só. Não se explica nada, se complica. Sabe? Eles falam das coisas e não explicam. Eu me identifiquei muito com a doutrina espírita exatamente por essa razão. Quando você pega afirmações como essa, está explicado. Não deixa nada para você interpretar de duas maneiras. É assim. Isto é muito bom para quem raciocina, para quem pensa, para quem gosta de lógica, para quem gosta de entender a vida. Isso é muito positivo. Fica claro, Aí os caras chegam e falam um monte de coisa, né? Aí você vai lá, conversar com o cara para tentar resolver. Você reza 3 Padre Maria, 3 Ave Maria, 2 Padre Nosso, está tudo resolvido. Você
vim pedir uma explicação, o cara me manda eu rezar. Para com isso, eu quero saber. Né? Eu conheço gente, aqui em Jaú, estava no curso de noivo, e no curso de noivo começou a perguntar. Trabalhava comigo, e eu explicava as coisas para ele. Então ele começou a questionar. O cara falou, ó, fica quieto aí, não estamos no curso aqui, pode responder outras coisas, isso aí. Não, mas por que tal coisa? Bom, terceira vez que ele perguntou, o cara chamou ele lá e falou, ó, se você para de perguntar, eu vou te botar para fora. De jeito? Então a religião não é para explicar nada, é para complicar. A pessoa deve se sentir um lixo, né? E ter uma resposta dessa. Mas escuta, nós que estamos habituados a estudar a doutrina espírita, e a refletir, e a raciocinar, com livre pensar, livremente, pensar, criticar. Você pode, dentro da doutrina espírita, você pode rigorosamente fazer isso, sem nenhum problema. Aliás, os espíritos aconselham isso. Que se faça isso, que se passe tudo pelo funil da razão. Você está habituado a isso, você vai num lugar desse, o cara fala uma coisa dessa para você não volta nunca mais. Se for uma pessoa racional, não volta nunca mais. No curso de noivo, né, normalmente eles deixam a gente livre para perguntar, né? Mas tudo dentro daquilo ali. Perguntar dentro do que está no tema. Você perguntar alguma coisa fora. Se você for com uma orientação, ter conversado com uma pessoa assim, vai chegar lá, vai perguntar um monte de coisa. Exatamente. Eles não vão ter. Não vão ter como responder. Esse é o problema. Às vezes não é falta de vontade do cara, nem má vontade. Eles não têm como responder racionalmente. Porque hoje em dia, uma resposta, se ela não tiver a qualidade racional que ela precisa ter, ela não atinge a pessoa, não satisfaz. A pessoa não se satisfaz, e não se satisfazendo, ela vai continuar perguntando. E vai perguntar, e vai reperguntar, e vai reperguntar. É por isso que quando eu respondo alguma coisa para as pessoas, eu procuro esmiuçar ao máximo. Que é para satisfazer a racionalidade da pessoa. Ela tem que ficar satisfeita. Ainda pergunto, tá? Ficou satisfeito com o que foi respondido? Se não ficou, a gente tenta responder novamente. Tenta melhorar essa explicação. Se eu tivesse conhecimento hoje, quando eu estou fazendo o curso de noivo, eu também ia perguntar muita coisa. Eu já era espírita quando eu fiz o curso de noivo, mas eu não perguntei nada. Sabe por quê? Porque eu sabia como que o buraco era mais embaixo. E foi muito bonito o nosso curso de noivo, o meu daí. Foi bonito pra caramba, uma coisa... Você via que o pessoal fazia com amor aquilo, sabe? Fazia mesmo, o grupo era muito amoroso. Tá? Fizeram a coisa realmente com amor. Então eu falei, vou deixar em segundo plano, né? E vamos se enquadrar na situação. Acabou. Paciência, fazer o quê? A mãe da Yara era filha de Maria. Tinha sido, na sua juventude, filha de Maria. O pai da Yara era quase um coroinha na igreja. Era já de idade, mas ele ia na missa, ajudava a limpar a igreja, lavava santo, enfim, fazia o trabalho de secretaria Eu vou contrariar uma família como essa. Eu vou contrariar para quê? Fazer, não, eu sou espírita, não entro em igreja. Para, você é ignorante, né? Isso é ignorância. Não vai mudar nada. Não vai mudar absolutamente nenhum. Eu não deixei de ser espírita por conta disso, jamais me tornaria um católico, porque minha convicção é espírita. Né? Eu sempre estudei doutrina espírita, sempre procurei me inteirar dos assuntos e tal. Sempre busquei o estudo, né, da doutrina espírita, nunca me conformei com a aguinha fluidificada e paz, né? Então, eu tinha convicção, sempre tive convicção dentro da doutrina espírita. Mas você vai deixar de agradar duas pessoas tão boas como eles, por conta de bater o pé e dizer, não faço, eu não caso. Eu acho simplesmente isso uma falta de bom senso. Né? Só isso, falta de bom senso. Mas como eu sabia, eu não perguntei nada, fiquei na minha, fiquei quietinho, tinha médico dando palestra. Quando o médico deu palestra, eu perguntei. Porque o médico sabe o que está falando. Né? Era coisas referentes a sexo. Ele foi lá para falar desse assunto. Né? Então, quando ele foi falar, ele deu abertura, eu mandei barra. Perguntei umas 3 ou 4 coisas para ele. Entendeu? Mas quando se falava de religião, os sacramentos e tal, isso aí para por aqui, porque se perguntar vai ser um problema. Perguntar vai arrumar lá para poder casar na igreja, né?
Não, se você... É melhor entrar mesmo. Meu pai queria que eu casasse na igreja, casei na igreja. Até aí fez a vontade dele, né? Não descontentou ninguém. Então, eu hoje, se fosse casar hoje, talvez eu não casasse na igreja. Não sei, talvez não. Ia pesar melhor. Também. Mas eu achei naquela oportunidade que eu não deveria descontentar os dois. Sabe? Duas pessoas boníssimas. Eu sou minha sogra, eu sempre considerei meu segundo pai e minha segunda mãe. Né? Então, vou descontentar eles para quê? Não tem razão, não tem sentido fazer isso. Né? Então, às vezes meu sogro pedia para levar ele na igreja, pegava o carro, levava. Né? Pediu para levar meu cunhado, que estava com um problema de cabeça na Universal, levei na Universal, fiquei assistindo aquela palhaçada. Fiquei assistindo aquela palhaçada. Brincadeira, o cara começou a vender um quadro de Jesus desse tamanho assim, assim, largo. Vamos dizer, o equivalente hoje a uns R$2.000. Ele pediu um quadro ungido, que ele falava. Mas vai ser ungido lá no inferno, né? Para custar isso, desse tamanho. Bom, no final do culto ele estava vendendo o meu quadro por R$100. Quem quis comprar, ele foi baixando. Mas eu vi gente pegar a carteira naquele dia, o cara estendeu um lençol no canto do palco. Mas eu quero ver vocês demonstrar a fé de vocês. Não colocar a carteira de vocês aqui, vão pegar a carteira, vão abrir, vão sacudir a carteira aqui nesse pano. E tal. Então ele colocou haste de óculos, óculos todo, né? Óculos, que disse que ia enxergar, não precisava mais de óculos. Né? Estava feita um milagre. Dinheiro, colocava aliança, correntinha, colocava tudo lá. Assim, ó, de monte. Era ali no Brás, na estação Bresser, se eu não me engano, do metrô, não existia, mas ali na Bresser, ali perto da rua Bresser, ali era enorme, Universal. Não sei, acho que começou ali, depois ele fez o tempo do Salomão lá, né? Mas até ali era lá o negócio. Mas enorme, assim de gente, uma apinhada, eu fiquei só olhando, observando. Meu cunhado queria ir lá, porque achava que lá ele ia se curar. Bom, vamos lá. Minha mãe comprou uma palha de boi de R$150, hoje no sargento secar no chão. Comprou? Que foi a única vez que eu briguei com ela. É do monte de raquete? Ela falou pra mim que o dinheiro... Quando ela falou pra mim que o dinheiro ela sabia o que fazia, e realmente aí, falei, deixa por ela. Então, ela me conformava. Quer um conselho, filho? Não quero. Boca fechada. Doeu mais em mim que... A boca fechada não entra mosquito. Não fala, você vai acabar arrumando uma desavença, um problema com a sua mãe, que não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Cada um tem seu tempo. Aguarda, porque às vezes nessa encarnação mesmo você vai ter o tempo para ajudar. Sabe? Tu fica quieto, não vale a pena. Antes ela me aceitava de ouvir, hoje ela pergunta para mim, você vai no centro hoje? Ela sabe as horas que ela liga para mim. Igual mãe. O meu sogro era católico convicto. E ele fazia o evangelho no lar com a gente. Naquela época a gente fazia o evangelho no lar. Era recomendado pelo centro espírita que eu frequentava. Então a gente fazia. Eu fiz o evangelho no lar durante muito tempo, no caso. Meu sogro participava. Ele falou várias vezes para nós, se eu soubesse que eu fosse morrer, né? Assim que o católico fala, né? Eu fosse morrer e fosse encontrar todas as pessoas que viveram comigo aqui na Terra, depois que eu morresse, eu me tornava espírito. Aí a Era explicava para ele, mas não encaixava. Então se comunicou aqui, na mesa aqui, depois de desencarnar. Estava bem, que acabou todas as doenças, né? Tive a oportunidade de conversar com ele. Não é bonito isso, não é legal? Não foi em vida, mas depois do desencarne ele teve a oportunidade de ter contato com os espíritos que pensam assim, né? E é assim que a coisa tem que acontecer mesmo. Vou marcar aqui o começo desse capítulo, ajuda-te, o céu te ajudará, para nós retomarmos na próxima. Hoje é 19/5/2016. Muito bem. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Eu queria contar uma coisa que a Natália falou. Tá. O professor de física dela, a menina perguntou quem que fez o Big Bang, quem que deu início ao Big Bang, ele falou Deus. Está falando do relógio de Londres? Não. Ah, o Big Bang.
Ah, o início da... Porque ele é muito católico e é professor de física. Aí a Natália foi muito conformada. Ela veio pra mim brigando. É um jeito de pensar, né? A gente vai discordar. Na realidade, essa história do Big Bang é teoria, né? Porque não se tem convicção de que realmente o universo começou por ali. Aliás, já existem teorias contraditórias ao tal do Big Bang. Outro dia mesmo, não sei se foi ontem, antes de ontem, fotografaram algo saindo de um buraco negro. E eles, a teoria é de que no buraco negro é antimatéria, não existe nada. Como é que algo vai sair do nada? Então, o homem, na realidade, o homem está tateando com essas coisas, né? Se a gente for medir, por exemplo, no tempo de Galileu, que se acreditava que as estrelas, a igreja afirmava isso, que as estrelas eram enfeites pendurados no céu para enfeitar a vida do homem, a igreja afirmava isso, afirmava com todas as letras, né? Se a gente pensar nisso, né, e pensar no que hoje a gente conhece a respeito de cosmologia, né, dessas coisas, pô, é coisa de criança. E o que a gente conhece hoje é coisa ainda infantil, a respeito da extensão, do tamanho. Porque se você atirar alguma coisa com uma força imensa no universo, essa coisa vai percorrer uma distância muito grande, mas não vai chegar no fim dele. E quando esta coisa perder a força, você atirar ela mais uma vez, ela vai percorrer uma distância enorme e não vai chegar no fim. E mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e a ciência já sabe que o universo está em franca expansão. Durma com um barulho desse. Quer dizer, na realidade, a gente não sabe de coisa nenhuma. Essa é a verdade. Os espíritos afirmam no Evangelho segundo o Espiritismo que a inteligência do homem tem limites muito estreitos aqui na Terra. O que significa isso? Por mais inteligente que seja um homem aqui na Terra, ele não sabe rigorosamente de nada, ou muito pouco a respeito das coisas. É muito estreito o conhecimento, o limite é muito estreito. Quer dizer, cada um responde às perguntas que lhe são feitas de conformidade com aquilo que pensa. Porque ele parte do pressuposto que, por entender que a vida é desse ou daquele jeito, a coisa deve ter acontecido. Deve, né? Na hipótese de ser, na condicional, acontecido dessa maneira ou daquela maneira. Então, quando eu estudo doutrina espírita, eu procuro aprender ou dar a importância, eu procuro praticar a parte moral da doutrina, porque quando você chega no livro A Gênese de Kardec, mal dá para a gente ler. Ele está falando de um livro escrito por um homem ajudado pelos espíritos superiores. Mal dá para a gente ver, aquilo é ciência pura, sabe? Muito pouca coisa eu consigo explicar da Gênese de Kardec. O último estudo que nós fizemos em 3, eu praticamente li aquilo que ali está escrito. Não sei como vai ser dessa vez, porque vai ser a segunda vez que eu vou estudar, né? Mas, se você... Ele fala assim, se os fluidos estão em todos os lugares, se os fluidos permeiam o universo, parto do pressuposto de que, se Deus é onisciente, ele é onisciente porque ele pode, através dos fluidos, perceber tudo, ver tudo, gerenciar todo o universo. Ele escreve lá claramente, isto é apenas uma hipótese. Estou fazendo aqui apenas uma ilação. Imagine vocês, né, o que realmente deve ser, como as coisas devem acontecer efetivamente, na realidade. O que é a realidade humana? O que é a realidade espiritual? O que é efetivamente, qual é efetivamente o sentido da vida? É coisa que nem é bom a gente começar a ficar pensando, tentando entender isso. Isso transcende, isso vai além das nossas... Aliás, até além dos nossos interesses, que nossos interesses são mesquinhos, interesses de quem está ligado a um pedacinho de terra, ganhando um saláriozinho, tentando tocar a vida, lidando com corrupção, com malandragem, com violência, com guerra. Então, vamos deixar que o tempo se encarregue de nos, né, mostrar essa realidade.
Porque se você ficar firmar o pensamento nisso e se dedicar somente a isso, vai parar no pelado. Vai pirar. Então nem vale a pena, né? Nem vale a pena. É melhor a gente dar o devido tempo ao tempo para a gente poder, com o momento certo. Mas deixar que isso ocorra no tempo certo, no momento certo. Né? Eu até acho que eu não tive, penso eu, isso é apenas um pensamento meu, eu não tive um conhecimento mais profundo da doutrina espírita antes, porque eu ia brigar muito. Aliás, eu briguei muito aqui já, fui expulso de 3 centros espíritas. Verdade, eu não falo isso com você, não é um problema. Eu não tenho nenhum problema de falar isso, não. O primeiro que me falou, se você eu estudava nesse centro espírita e dava aula de sábado à tarde, porque a moça não tinha quem desse aquele curso. Eu sabia dar, a gente tinha dado vários cursos, então eu dou. Mas aí passou um ano, no final do ano, ela chegou para mim e falou: você não pode mais dar o curso, porque você não tem o curso completo. Não tem problema, estava apenas te ajudando. E ela foi no Verdade e Luz, naquela época eu frequentava o Verdade e Luz. Logo no comecinho, quando eu mudei aqui, de 83, ela foi lá oferecer para estabelecer o curso dentro do Verdade e Luz, não aceitava. E quando eu percebi que ela tinha boa vontade, que ela estava bem imbuída de boa vontade, eu saí da reunião, eu estava nessa reunião, saí da reunião e falei: eu te ajudo. O que você precisa? Eu falei: então você dá o curso, tá legal. Nós alugamos uma casa, foi até eu que aluguei, aqui subindo a Visconde ali, subindo a... Visconde do Branco, né? Não, peraí. Não é Visconde do Branco, não, meu Deus. Como é que é o nome daquela rua? Marechal Bittencourt. Ali onde era a Coletoria Federal, de baixo hoje é um bar. Em cima ali, nós alugamos aquele salão. E eu dei o curso durante 1 ano. E ao mesmo tempo, comecei a fazer um curso lá que tinha que fazer. Aí no final do ano, falou para mim: olha, você não pode mais dar o curso porque você não fez o curso. Eu falei: tá legal, não tem problema. Ah, mas você também não pode faltar, porque se você faltar, você não vai completar o curso. Eu falei: peraí. Uma coisa é meu trabalho e a necessidade da minha família, outra coisa é espiritismo. Eu não vou deixar de trabalhar, de dar assistência à minha família para ficar frequentando o curso. Pô, então, você não vai passar. Eu falei: então eu me afasto. E aí me afastei mesmo. Ele foi o primeiro que saiu comigo. Comigo no outro, aí por final, na verdade, os que estão sabendo. Né? Saíram comigo nas costas. Eu fui saído de lá. Eu saí. Eu não estou nem aí, não. Então, eu acho que eu não conheci com mais profundidade a doutrina espírita exatamente por causa disso. De acabar acarretando uma maneira de pensar, você acaba não aceitando conviver com ideias que destoem disso, né? E o que mais você encontra dentro do seu espírito é hipocrisia, mentira, toda que o ser humano acaba fazendo. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo livro Evangelho segundo o Espiritismo nesta noite. Queira a vossa bondade e o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. Ajuda-nos ainda, Senhor, a honrá-la por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.